Oi, pessoa! Eu sou a professora Raquel, de Física, e agora nós vamos para mais uma aula. Oi, terceiro ano, como você está? Deixa eu te falar, essa lista que a gente vai fazer aí é a lista de associação mista exercícios, beleza? É a correção dessa atividade para gente. Na primeira questão, ele me pede só para calcular o resistor equivalente dessas associações. E aí, a gente já combinou que a primeira coisa que precisamos fazer é marcar os nós, então eu vou marcar aqui os nós. Vou nomeá-los, então esse cara aqui tem o mesmo nome A, porque eu não passei por nenhum resistor. Esse cara aqui tem o mesmo nome B, pelo mesmo motivo. Você começa resolvendo os resistores equivalentes por quem você tem certeza. Então, a única associação que eu tenho certeza aqui é a associação desses dois, que estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. E numa associação desse tipo, basta você somar os valores, não é? Então, aqui, ó, eu posso trocar esses dois por um de 12 ohms, beleza? Então, quando você trocou o seu circuito, você trocou os dois de cima por um de 12 e embaixo você já tinha um de 6 ohms, tranquilo? E os dois continuam associados entre os pontos A e B, de boa? Como eles estão entre os mesmos pontos, essa associação é uma associação em paralelo, e aí a gente vai aplicar aquela regrinha dos dois resistores em paralelo, que é o produto dividido pela soma. Então, isso aqui deu 72 por 18. São 4 ohms. Então, você trocou esses três resistores por um único de 4 ohms, associado entre os pontos A e B, beleza? Vamos para a próxima? Na letra B, nós vamos repetir o mesmo processo, marcar. Na letra B, nós vamos repetir o processo, nós vamos marcar os nós e vamos nomeá-los. Então, esse primeiro nó aqui, ele não pode se chamar A, porque você passa por um resistor pelo meio do caminho. Também não pode se chamar B pelo mesmo motivo, então eu vou chamá-lo de C. Esse segundo nó que nós marcamos não pode se chamar B, porque você passa por um resistor aí pelo meio do caminho. Também não pode se chamar C pelo mesmo motivo. Eu vou chamá-lo de D. Mais uma vez, a gente começa por quem nós temos certeza. Então, olha só, esses dois caras aqui de 8, eles estão associados em série, eles são percorridos por uma única corrente. Basta eu somar as resistências de forma direta, 16 ohms, tranquilo? E esse cara, ele também está submetido, olha lá, entre os pontos C e D, a mesma tensão a qual está submetida esse de 16 que nós já tínhamos. Então, eu vou fazer o equivalente desses dois associados em paralelo, tranquilo? E eu vou usar aquele caso especial de quando nós temos N resistores iguais associados em paralelo. É o valor de um deles dividido pela quantidade. Então, é 16 dividido por 2. 8 ohms, beleza? Então, agora, acho que já está bom da gente reescrever nosso circuito, né? Nós temos os pontos A, C, D, B. Entre A e B, nós já tínhamos um de 12 ohms. Entre C e D, nós trocamos por um de 8. E entre B e D, nós tínhamos um de 20 ohms. E agora essa galera está toda associada em série, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, o nosso resistor equivalente da associação é a soma direta, 12 mais 8 mais 20, 40 ohms, beleza? Vamos para C. Na letra C, a gente tem esse circuito grandão, então vamos
marcar os nós. Vou marcá-los aqui e aí a gente nomeia, beleza? Então, olha lá, esse cara aqui não pode se chamar A nem B, ele vai se chamar C. Esse cara aqui não pode ter o mesmo nome, D. Esse aqui de baixo também não pode ter o mesmo nome, E. Esse cara aqui de baixo também não pode ter o mesmo nome, F, beleza? Também não podia ser B. Então, vamos iniciar os trabalhos aí, ó. A gente começa porque a gente tem certeza. E quando é um caso de um circuito que está assim na horizontal, a gente costuma dizer que você resolve ele de fora para dentro, tá? Eu vou começar pelas extremidades, que é justamente porque eu sei como está sendo feita a associação, que são esses três aqui, ó. Eles estão num único fio, submetidos entre os pontos D e E. Isso é uma associação em série, beleza? Basta eu somar a galera toda. Então, 2 mais 4 mais 2, 8 ohms, beleza? Ele está submetido entre os potenciais D e E, esse equivalente que nós fizemos aí. Os mesmos pontos aos quais esse resistor de 8 que nós já tínhamos também está submetido, tranquilo? Então, eu vou fazer o resistor equivalente desses dois. Como são dois iguais em paralelo, eu pego o valor de um deles e divido pela quantidade, 4 ohms, tranquilo? Esses 4 ohms, agora aqui talvez já seja importante a gente reescrever o nosso circuito, eles estão associados, olha só, aqui nós temos C, F, D e E. Então, nós tínhamos assim, ó, entre A e C, nós já tínhamos um resistor de 2. Entre C e D, nós também tínhamos um resistor de 2. Entre B e F, já tinha um de 2. Entre C e F, tinha um de 8. Entre F e E, tinha um de 2. E entre D e E, nós trocamos toda essa galera pelo azulzinho ali, ó, de 4 ohms, beleza? Então, eu vou continuar a partir daqui. Quem eu tenho certeza da associação? Essa galera entre C e F, que está associada em série. Então, entre C e F, eu vou trocar pela soma dessa galera, que é 8 ohms, beleza? Mais uma vez, esse 8 ohms está associado entre C e F, o mesmo potencial ao qual esse de 8 que nós já tínhamos também está submetido. Então, esses dois aqui, eles estão associados em paralelo, beleza? Vou usar o caso especial de dois resistores em paralelo, iguais ao valor de 1, dividido pela quantidade. Então, vai dar um de 4 ohms, beleza? Então, aqui, ó, eu acabei ficando só com os terminais e a gente pode até colocar esse C e F aí, que são nós, eles vão sumindo pelo meio do caminho, não é? Aqui eu tenho o C. Então, olha só, nós já tínhamos o de 2 entre A e C, nós já tínhamos um de 2 entre B e F, e trocamos entre C e F por um resistor de 4 ohms, beleza? Essa associação é uma associação em série, está todo mundo no mesmo fio aí, percorridos pela mesma corrente. A resistência equivalente é a soma dessa galera, 2 mais 4 mais 2, 8 ohms, beleza? É muito importante você começar a criar suas estratégias para ganhar espaço, ganhar tempo, beleza? Por isso que esse aí eu já fiz usando esse recurso de cores diferentes. Lembrando que você nem sempre tem o recurso das cores, né? No Enem, por exemplo, é apenas caneta e preta, não é? Então, você precisa começar a arrumar um esquema para você aí, beleza? Vamos seguir, então? Questão 2. E você já deve ter percebido que estratégia é um ponto fundamental na resolução de exercícios de associação de resistores, beleza?
A organização também é um ponto super importante, tá? A questão 2 nos diz o seguinte: no trecho de circuito representado abaixo, a DDP entre os pontos A e C é de 20 volts. Determine em watt a potência dissipada nesse trecho de circuito. O trecho de circuito é todo mostrado, então é entre A e B, beleza? Então, olha lá. Primeiro vou nomear, marcar e nomear os nós. Então, aqui eu tenho o nó A, que aqui eu não passei por nenhum resistor, né? E aqui eu tenho o mesmo nó B, pelo mesmo motivo, não passei nenhum resistor aqui no caminho. Quando ele me disse que a DDP entre os pontos A e C é de 20 volts, então eu tenho 20 volts só nesse resistor, nesse primeiro resistor de 10 ohms aí, beleza? Então, para eu saber a potência dissipada no trecho do circuito, nós temos algumas opções, né? A gente pode escrever que a potência é U vezes I, ou ela é U quadrado sobre R, ou ela é RI quadrado, não é? Então, eu preciso conhecer ou a tensão entre os pontos A e B, ou a corrente total do meu circuito de toda forma, beleza? Eu vou optar por descobrir a corrente elétrica, beleza? Por que que eu penso assim? Porque se eu souber a corrente que passa nesse primeiro resistor de 10, eu sei qual é o que passa no próximo, porque ele está associado em série, né? Os dois de 10, e, consequentemente, eu também sei o que está passando de corrente elétrica no resistor de 20 ohms, no ramo inferior, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a primeira lei de Ohm entre os pontos A e C. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, beleza? Então, a resistência que nós temos é de 10 e a corrente que eu chamei de I1. A tensão, ele tinha me dito que era de 10 volts, então a sua corrente elétrica é de 2 amperes, beleza? Então, passam aqui em cima 2 amperes. Também passam pelo de 10, porque é uma associação em série, mais uma vez, não é? Olha só, se você pegar essa associação em série aqui de cima, você tem um resistor equivalente de 20 ohms, que é só somar todo mundo, não é? Tá vendo que você tem em cima 20 ohms, embaixo também 20 ohms, associados em paralelo, ó, entre os pontos A e B? Por isso, você também pode afirmar que a corrente que passa aqui embaixo é 2 amperes. Só porque o resistor de cima, no caso equivalente, porque tinha uma associação em série, é igualzinho o do de baixo associados em paralelo, beleza? Se não fossem iguais, aí você tinha que usar a primeira lei de Ohm para descobrir o potencial, beleza? Feito isso, eu consigo agora descobrir qual é a resistência equivalente do meu circuito. Por que que eu estou fazendo isso? Porque ele pediu a potência no trecho do circuito, beleza? Então, a resistência equivalente, olha só, eu já vou pegar esses dois aqui, ó. Vou pegar o de 20, que é o equivalente desses dois de 10, e o de 20 aqui, ó. Associados em paralelo, dois iguais, eu pego o valor de 1, divido pela quantidade. Então, eu tenho um resistor de 10 ohms, ficaria uma representação assim, ó, os pontos A e B, um resistor de 10 ohms, sendo percorrido por uma corrente de 4 amperes. Por que 4 amperes? Porque não passou 2 amperes por cima e 2 amperes por baixo, então é porque antes dela se dividir, ela tinha 4 amperes. E quando ela se juntou, ela continua valendo 4 amperes. É a corrente total do circuito, beleza? Então, a potência aqui, ela pode ser escrita como RI quadrado, resistência de 10. Corrente 4 amperes ao quadrado, ficou 16 vezes 10, 160 watts, beleza? Moleza, não é? Vamos seguir. Questão 3. No trecho de circuito elétrico representado abaixo, a DDP entre os pontos A e B é de 120 volts e a corrente I1
tem intensidade de 2 amperes. Determine o valor da resistência elétrica R. Então, de novo, precisamos de alguma estratégia, não é? A minha estratégia é sempre começar a marcar os nós, beleza? Então, aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro, esse cara aqui tem o nome B, e esse primeiro tem nome C, tem que ser diferente de A e B, não é? Ele me disse que aqui em cima, essa corrente I1 é uma corrente de 2 amperes, beleza? E que a diferença de potencial entre A e B é 120 volts. Então, é a diferença de potencial entre essa galera toda, beleza? Esses três resistores, o de 12, o de 6 e o de 4, eles estão associados em paralelo, porque eles estão todos submetidos entre os pontos C e B, beleza? Você já deve ter percebido que numa associação em paralelo, resistência e corrente são inversamente proporcionais, já que a tensão é constante. Analisa comigo aqui, ó. Primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. O U é constante numa associação em paralelo. Então, se a minha resistência aumenta, a minha corrente diminui, não é? Então, olha comigo aqui como que eu vou ganhar tempo na resolução. Eu sei a corrente que passa pelo resistor de 12. De 12 ohms para 6 ohms, a minha resistência foi dividido por 2. O que vai acontecer com a minha corrente? Ela vai ser multiplicada por 2, porque é o inverso, beleza? Se você olhar de 12 ohms para 4 ohms, a sua resistência foi dividida por 3. Então, a sua corrente vai ser multiplicada por 3. Vão ser 6 amperes, beleza? Então, olha lá. A corrente que passa pelo resistor R, ela se dividiu nessas três aqui, em parte 2, parte 4 e parte 6. Qual é a corrente total que passou sobre ele? A soma de todo mundo, 6 mais 4 mais 2. Passou sobre ele 12 amperes, beleza? Essa é a corrente total do nosso circuito, é a corrente sem divisão nenhuma, beleza? Quando ele me pede o valor da resistência elétrica R, eu vou olhar, como eu não sei qual é a tensão sobre ela, eu vou olhar a diferença de potencial entre os pontos A e B que nós conhecemos. Entre A e B, nós teríamos que usar uma resistência equivalente e ser multiplicada por uma corrente total, beleza? Então, vou fazer aqui num cantinho primeiro a resistência equivalente entre os pontos C e B, beleza? Como eles estão em paralelo e são três, eu vou usar aquela regra geral, beleza? 1 sobre resistência equivalente vai ser 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. Tirou o MMC aí, que é 12, ficou 1 mais 2 mais 3. Então, você já tem que a sua resistência equivalente aí nessa primeira parte. Já vou inverter, beleza? Ficou 12 dividido por 6 são 2 ohms. Então, como que está o meu circuito aqui agora? Eu tenho dois resistores, um que vale R e esse que nós trocamos por 2 ohms, né? Entre os pontos A e B, beleza? Eles estão associados em série, então a resistência equivalente final aqui do meu circuito é a soma R mais 2, tranquilo? Voltando aqui para a nossa primeira lei de Ohm, a tensão é de 120 volts entre A e B, o resistor equivalente é de R mais 2, e essa galera vai ser multiplicada pela corrente de 12, tranquilo? Como o 12 está multiplicando todo mundo, já passei ele dividindo, deu 10, o 2 vem subtraindo. A resistência do resistor R é de 8 ohms, tranquilo? Tem algumas outras formas de fazer, talvez seja até mais simples para você, para outra pessoa pode não ser, beleza? Então, testa outras formas de resolver
Se der o mesmo resultado, é isso aí. Se for o caso, me procura para a gente ver se não teve nenhum erro conceitual aí, se não foi só coincidência. Questão 4, ele me pede só o resistor equivalente desse circuito aí. Vamos marcar os nós, então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, beleza? Então, olha lá, o primeiro nó se chama A, porque a gente não passou por nenhum resistor. E eu já olho aqui se tem algum caminho que eu chego em outro nó sem passar por nenhum resistor, beleza? Não tem. O terceiro nó que nós marcamos se chama B. Sempre vai marcando primeiro aqueles que estão mais na cara, beleza? E também do nó B, não tem nenhum caminho sem resistor que a gente chegue em outro nó, beleza? Então, esse segundo que nós marcamos, ele vai se chamar C, e nele eu tenho um caminho que eu chego em outro nó sem resistor. Então, esse quinto nó aqui se chama C. Também tenho um caminho que chega em outro nó sem passar em resistor. Então, esse cara aqui também se chama C, beleza? Assim, é muito difícil de enxergar o que está acontecendo. Você precisa reescrever, beleza? Então, eu tenho os terminais A e B, e aqui no meio do caminho nós temos o nó C. Entre A e C, nós temos um resistor de 12, já vou colocar ele aqui. Temos por outro fio, por outro ramo, outro resistor de 12, entre A e C, e entre A e C é isso. Entre B e C, nós temos um de 12, coloquei ele aqui. Temos em outro ramo, outro de 12. E temos de novo entre B e C, mais um de 12 em outro ramo, tranquilo? Então, o nosso circuito é desse jeito aí, na real. Então, olha só, eu tenho aqui 3 resistores iguais em paralelo. Vou usar a propriedade, o caso especial de N resistores em paralelo, iguais, é o valor de 1 dividido pela quantidade, 4 ohms. Já vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, porque esses aqui eu também tenho certeza de como eles estão associados. 12 dividido por 2, 6 ohms, beleza? Então, nós temos os pontos A e B, lembra que os terminais eles não podem sumir. O nó C, ele vai sumir, porque agora entre A e C nós trocamos por um único de 6, e entre C e B nós trocamos por um único de 4 ohms. Quando você olha essa associação, é uma associação em série, é um único fio, é uma única corrente percorrendo todo mundo. A sua resistência equivalente é a soma das resistências, a soma direta, 6 mais 4, 10 ohms, beleza? É muito importante que você veja a reescrita do circuito, beleza? Às vezes ele parece estar de uma forma, mas quando você anota os nós e redesenha, aí é que você tem mais clara como está sendo a associação de cada um desses resistores, beleza? Vamos para a última, então? Questão 5 para a gente, ele me diz o seguinte: no circuito representado abaixo, a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 60 volts. Então, eu já vou anotar aqui, ó, o AB é igual a 60 volts. Considere que o terminal de entrada de corrente é o ponto A e me deu o circuito. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica em cada trecho do circuito. Então, vamos dar uma olhada no seguinte. Primeira coisa, vamos marcar os nossos nós, que é onde você tem divisão e junção dos fios, não é? Esse primeiro nó se chama A, e eu já tenho um caminho, ó, um caminho sem resistor, então esse cara aqui também se chama A. Esse último se chama B, e eu também tenho um caminho sem resistor, então esse cara aí do meio também se chama B, tranquilo?
Para continuar isso aqui, nós vamos reescrever o nosso circuito. Nós só temos os pontos A e B. Então, em um ramo, eu tenho um resistor de 10, em outro, eu tenho um de 15, e em outro, eu tenho um de 6 ohms, beleza? E todo mundo aí está associado em paralelo, como a gente pode observar agora mais fácil na figura, não é? Com uma tensão de 60 volts para todo mundo. Então, aqui tem 60 volts, aqui também, e no de baixo também, tranquilo? Então, para eu saber a corrente elétrica em cada trecho, que foi o que ele me pediu, eu vou usar a primeira lei de Ohm, beleza? U é igual a R vezes I. O U é o mesmo para todo mundo, 60 volts. O primeiro resistor tem resistência de 10, vezes a corrente, que eu vou chamar de I1. A corrente que passa por ele é de 6 amperes, beleza? No de baixo, vou fazer de uma cor diferente para facilitar. Os mesmos 60 volts, resistor de 15 e 2 que não sabemos, mandou para lá dividindo 4 amperes. Então, aqui no meio, passam 4 amperes. E no de baixo, no último lá, tensão de 60 volts, resistência de 6 ohms e 3 que nós procuramos, passou dividindo 10 amperes, beleza? Então, aqui embaixo são 10 amperes. Só que não só isso, ele também me pediu para calcular a corrente elétrica em cada um deles, mas também me pediu o sentido da corrente em cada trecho, beleza? Por termos uma associação mista, parece mista, no final é só em paralelo, né? Mas por termos curto-circuito, o que te vem a pensar é o seguinte: chegaram aqui 20 amperes, que é a soma dessa galera toda aqui, né? Minha corrente total, 20 amperes. Esses 20 amperes, eles vão passar totalmente aqui por cima. Só que aí pensa comigo o seguinte: quando ele chegar aqui nesse nó A, esse do meio aqui, ela vai ter que se dividir, beleza? Não em partes iguais. Então, ó, no resistor de 6, nós sabemos que passam 10 amperes. Pelo de 15, olhando a conservação da corrente, se chegaram 20 aqui, teriam que vir 10 para ele. E não é isso que acontece. Olha lá, no resistor de 15 passam 4 amperes, beleza? Então, essa interpretação aqui, ó, ela não está certa. Vamos ter que olhar de uma outra forma, beleza? Então, olha lá. Pelo resistor de 6, nós sabemos que precisam passar 10 amperes, beleza? Pelo resistor de 15, precisam passar 4 amperes. E daí já se liga o seguinte, porque aqui no final, quando sair dessa associação, eu preciso continuar tendo 20 amperes. Então, nesse fio aqui de baixo, eu preciso ter passando 10 amperes. Porque daí, quando chegar nesse nó, vai chegar o 10 que passou pelo de 6, mais o 10 que passou nesse fio aqui de baixo sem resistência, beleza? De onde que vão vir esses 10 amperes? Eles vão vir daqui, ó. Vão vir 6 amperes que passaram pelo resistor de 10, mais 4 amperes que passaram pelo resistor de 15. Chegaram nesse nó B, se juntaram em 10 amperes, exatamente o que a gente precisava. De novo, juntou todo mundo aqui, eu continuo tendo 20 amperes total aí, beleza? Então, aqui, ó, a gente só precisa ajeitar o que passou nesse ramo, nesse fio ideal aí de cima, beleza? Então, olha só, chegaram 20 amperes, 6 passaram pelo resistor de 10. Quantos vieram aqui por cima? 14 amperes. Olha lá, realmente chegaram 14 amperes nesse nó A. 4 vieram para o resistor de 15, 10
foram para o resistor de 6, beleza? Essa dava um pouquinho de trabalho, né? Principalmente no sentido aí da corrente. Anota suas dúvidas, se for o caso, assiste de novo. A gente se vê. Beijo, tchau!